A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede poder novamente nos reunir em torno da Sua Palavra. E dessa feita nós estaremos postando um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 5, de 29 de julho de 2018. Esta lição tem como título Santidade ao Senhor. Nós temos aqui nessa lição que ressalta uma inscrição a qual estava numa lâmina na testa do sumo sacerdote, que eu identificava como sendo uma propriedade de Deus. Então essa expressão santidade ao Senhor referia-se que aquele ministro ele era um ser separado para Deus, dedicado para Deus, e através da sua vida toda a nação de Israel ali estava sendo representada como uma nação separada para o Senhor. Portanto, santidade ao Senhor deve ser o desejo de cada coração, de cada um daqueles que se coloca como servo de Deus. Eles devem trazer nas suas almas essa inscrição, santidade ao Senhor, ou seja, pertencente ao Senhor, propriedade do Senhor. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: e ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meus. Temos aqui esse texto da palavra de Deus, Deus dirigindo ao seu povo, cobrando do seu povo que eles pudessem viver para Ele, com uma vida de santidade, uma vez que Ele era santo e que Ele é santo. Portanto, essa expressão, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, no caso Deus, sou santo, separai-vos dos povos para serdes meus. Então Deus aqui está chamando o seu povo, separando dentre os povos, os demais povos pagãos, para que eles fossem um povo diferente, para que fosse um povo que tivesse o conhecimento de Deus e que também tivesse a responsabilidade de levar Deus às demais nações que ainda não tinham conhecimento desse Deus. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Aqui esse texto nos apresenta, aqui da verdade prática, que a santidade é a marca identificatória. É a marca que vai nos identificar com Deus, por meio da qual nós seremos conhecidos por Deus e também pelo mundo. E é interessante nós observarmos que exatamente a santidade das nossas vidas é exatamente aquilo que nos dá poder para testemunhar de maneira eficaz diante dos homens. Nós temos que observar quando aqui o título da lição nos traz aqui à mente essa expressão santidade ao Senhor. E o textuário nos cobra sermos santos, porque Deus é santo. E a verdade prática nos apresenta que a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Vem à nossa mente a reflexão sobre o que é ser santo. Nós sabemos que santo, na totalidade, em sentido absoluto, somente Deus é santo. Nós somos santificados em Deus. Existem atributos que eles pertencem exclusivamente a Deus. São os atributos conhecidos como incomunicáveis, que apenas Deus os possui. E esses atributos eles não são compartilhados, eles não são estendidos, eles não são distribuídos para nenhuma outra criatura. Somente Deus os possui. Atributos como a soberania, a onisciência, a onipresença, a onipotência, são atributos únicos e exclusivos de Deus. São atributos que não são comunicáveis, que não são compartilhados com nenhuma outra criatura, nem mesmo com os anjos. Então Deus, Ele é o único, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único, que é onisciente, onipresente e onipotente. Porém, existem atributos que são de Deus e que na totalidade, em termos absolutos, só Deus possui, mas que Ele também deseja comunicar com as suas criaturas.
Então, dentre esses atributos de Deus, comunicáveis também ao homem, às suas criaturas, nós temos, por exemplo, o amor. Deus é amor, mas o amor ágape, que é o amor divino, ele pode também ser compartilhado, ele pode ser também distribuído ao homem, para que o homem possa amar com esse amor divino. Então, o amor é um atributo o qual Deus deseja compartilhar com os seus filhos. É claro que nós jamais amaremos como um Deus ama, porque Deus ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Porém, nós podemos receber parte desse amor de Deus para amar o próximo como um Deus nos ama. É claro, dentro da nossa limitação. Portanto, o amor é um atributo divino que ele também é comunicado às suas criaturas. Um outro atributo também que Deus ele comunica com as suas criaturas é exatamente a santidade. Deus ele é santo, no sentido absoluto, mas também é o desejo de Deus que nós recebamos dele a capacidade que a sua santidade também nos torne santos para ele e para termos uma vida relacional, tanto com ele quanto com os nossos próprios, de maneira que nós possamos expressar também a santidade divina na nossa vida, mesmo que de forma limitada. Portanto, ao falar sobre santidade, nós temos que entender nesse aspecto que Deus ele é santo e o desejo de Deus é que a sua santidade ela seja também uma influência nas nossas vidas, para que nós possamos viver com o objetivo de ser semelhante a Ele, no sentido do esforço, no sentido de nos colocar a ter uma vida diferente, uma vida santa, uma vida que possa agradá-lo, que possa ser guiada segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe está no livro de Levíticos, Levítico, capítulo de número 20, versos 1 ao 10. Portanto, a leitura bíblica em classe, livro de Levítico, capítulo 20, verso do número 1 até o verso 10. O verso número 1 nos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, qualquer que der da sua semente a Moloque, a esse Deus pagão, que der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então temos aqui uma proibição de que os filhos de Israel, eles dessem as suas crianças, os seus filhos, em sacrifício, ali no ventre daquele deus Moloque, era um deus que tinha fogo no ventre, cujas nações prostravam diante dele, entregando os seus filhos para o sacrifício. E Deus então aqui ele está proibindo que o seu povo faça esse tipo de sacrifício, cometa esse sacrilégio, que o seu povo venha a entrar por esse pecado de tamanha cegueira espiritual e idolatria, porque é algo condenável aos olhos de Deus, uma vez que os filhos são herança do Senhor. E aqui a ordem de Deus ela é bem direta, ela é bem taxativa, que se porventura algum dos filhos de Israel ou os estrangeiros que peregrinassem, ou seja, aqueles que se tornaram judeus pelo processo do proselitismo, que aqueles que se tornassem judeus, ou os judeus naturais, aqueles que fizessem passar os seus filhos pelo fogo, entregando-os ao deus Moloque, que esses seriam punidos com morte de apedrejamento. Vendo aqui o que é como um Deus se porta diante desses sacrifícios banais, esses sacrifícios malignos que ferem a santidade de Deus e a sacralidade da vida humana. Aí o verso de número 3 nos diz o seguinte: e eu porei a minha face contra esse homem que fizer tal ato, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente, no caso o seu filho, a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Então Deus aqui, Ele mesmo se encarrega em extirpar, em exterminar esse homem do meio do seu povo. Verso 4. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem, ou seja, não punir esse homem,
que houver dado a sua semente a Moloque, e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Esse homem que fez esse mal, passando o seu filho pelo fogo, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Então aqui a Bíblia traz a advertência que esse homem que oferecesse o seu filho a Moloque, ele deveria ser morto. E aqueles que fizessem vista grossa, aqueles que não punissem esse homem, mas que acabassem sendo influenciados por esse pecado, esses também seriam destruídos. Deus destruiria esse homem que cometesse o pecado, mas também destruiria todos aqueles que se prostituíssem após ele. Prostituir aqui tem o sentido de se corromper com o pecado da idolatria. Então o Senhor está aqui afirmando que assim como esse homem, tendo entrado pelo caminho da idolatria, a ponto de entregar o seu filho para que fosse sacrificado ao Deus Moloque, que esse homem seria punido. E aqueles que, tendo condição de punir o pecado desse homem, não o punisse, não condenasse a sua prática, mas fizesse vista grossa e também fossem influenciados, consentindo nesse pecado, que esses também seriam destruídos pelo Senhor. Então aqui, mostrando a seriedade como um Deus, ele trata o pecado da idolatria e nesse caso aqui o sacrifício de vidas humanas. Verso 6. Quando uma alma se virá para os adivinhadores, os encantadores, para se prostituir após ele, aqui prostituir novamente, o sentido de contaminar com o pecado da idolatria, da feitiçaria, etc. Prostituição aqui tem o sentido do pecado de afastar-se de Deus após o pecado, seja através de um ídolo, seja através da idolatria, dos encantamentos. Então aqui tudo isso é visto à luz da Bíblia como prostituição. E aqui o texto, verso 6, nos chama a atenção, chamando a atenção aqui do povo de Israel. Quando uma alma se virá para os adivinhadores, os encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, aquela pessoa, e a extirparei do meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7. Portanto, ou seja, diante de tudo isso, dessas exigências, o Senhor diz então, portanto, santificai-vos, ou seja, sejam separados do pecado, estejam separados e dedicados a mim. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, eu sou Deus, eu sou um Deus santo. E se eu sou o vosso Deus, vós tendes de voltar para mim. Vós tendes a responsabilidade de viverem uma vida santa. Verso 8. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Louvado seja Deus. Verso 9. Quando um homem amaldiçoar, isso aqui é muito interessante, esses dois últimos versos, versos 9 e 10, aí do capítulo 20 de Levítico, que mostra exatamente o cuidado que Deus tem com a família e a punição para aqueles que vier profanar a família. Então aqui o Senhor nos diz no verso 9 e no verso 10. Verso 9. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Então aqui Deus ele é taxativo na sua palavra em mostrar o respeito que um filho tem que ter pelo seu pai e pela sua mãe. E dentro desse contexto da lei, se o filho amaldiçoasse o pai ou a mãe, ele deveria ser punido, e deveria ser punido com a morte. E o sangue cairia, o seu sangue cairia sobre a sua própria cabeça, uma vez que já havia uma ordenança que os filhos deveriam honrar pai e mãe como um mandamento com promessa, ou seja, para que ele pudesse ter vida longa sobre a terra. O verso de número 10 nos diz, também o homem que adulterar com a mulher de outro, ou seja,
cometer adultério, destruindo uma família, destruindo a sua família, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então nós temos aqui esses dois versos que nós lemos. O primeiro falando do respeito ao pai, valorizando a questão dos pais da família, e também o verso 10 falando da fidelidade conjugal, que aqueles que fossem fiéis ao seu cônjuge, que eles certamente seriam punidos com morte, pois haveriam cometido o pecado do adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós vamos já para a lição. Essa lição de hoje, como nós falamos, aí o título da lição está tratando sobre a santidade ao Senhor, e essa lição, ela vai exatamente, ela está com base, como as demais lições, no livro de Levítico, esse livro que foi entregue à nação de Israel como uma maneira de poder instruir essa nação para a adoração, para o serviço e a santidade ao Senhor. Então, o mecanismo de tornar esse povo separado, esse povo ser colocado a serviço do Senhor, tendo uma vida de adoração e uma vida de santidade, esses elementos, essas instruções, estão exatamente inseridas no livro de Levítico. E nessa lição, nós iremos exatamente estudar, vamos ver que através exatamente das leis, das ordenanças levíticas, dessas obrigações voltadas para Israel, era exatamente uma maneira desse povo, dessa congregação de Israel e dessa geração se voltar para Deus, para cumprir as suas obrigações de uma vida santa, de uma nação separada para Deus, para o serviço, para o zelo da santidade de Deus, uma nação que pudesse viver uma vida de serviço, uma vida de excelência diante do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição traz-nos como título: santidade, a marca do povo de Deus. Isso é muito interessante, porque uma vez que nós professamos que nós servimos a um Deus santo, é necessário que o mundo ele perceba em nós alguma coisa que nos identifica com Deus. E é sugestivo aqui o título desse tópico da lição, do primeiro tópico, quando nos traz santidade, a marca do povo de Deus. Ou seja, Deus ele deve ser sentido entre os demais povos que ainda não o conhecem, através do seu povo. E através de que comportamento? De um comportamento de um povo que tenha uma vida santa, uma vida que expressa a santidade do Deus ao qual ele serve. E aqui nesse tópico da lição, nos traz à mente exatamente mostrando que o chamado de Deus para a vida de Abraão, quando o seu pai, em Ur dos Caldeus, ele sai com os seus filhos, no caso o seu filho Abraão, demais parentes, e quando Abraão ele tem um chamado específico de Deus, quando ele já estava em Arã, uma vez que com seu pai ele sai para Arã, e quando Deus então chama Abraão de Arã, ele obedece à voz de Deus, e a obediência à voz de Deus, a esse chamado imediato de Deus, exatamente é o início desse processo de separação, de santificação de Abraão para viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro desse tópico, santidade, a marca do povo de Deus, nós temos aqui 3 subdivisões, que o comentarista subdivide esse capítulo, esse tópico, e a primeira subdivisão é exatamente o estado de santidade. Então, nós temos aqui que quando, no momento, quando Deus ele chama Abraão, no instante da sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão exatamente, ele é colocado numa posição, quando ele dá ouvido à voz de Deus, ele é colocado numa posição, num posto elevado, que exatamente ele passa a ser o princípio, o início de uma geração que viveria para Deus, um povo que seria conhecido como o povo de Deus. Então, portanto, Abraão, ao dar ouvido ao chamado do Senhor, e através do qual viria então a nação de Israel,
Então em Abraão nós temos agora o separar, podemos dizer, já dessa nação, e o alto posto em que Abraão agora ele passa a ocupar, uma vez que ele é levado ao posto de herança particular, herança do Senhor, uma vez que essa herança particular e santa, ela pertence a um Deus santo. Isso já inicia com a chamada de Deus a Abraão, uma vez que Deus ele afirma para Abraão que ele deveria sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus haveria de mostrar, e que ele se tornaria uma grande nação, e que através da sua semente, e através, no caso do seu povo, todas as nações da terra seriam benditas, seriam abençoadas, louvado seja o nome do Senhor. Então, ao ouvir o chamado de Deus, então o patriarca e os seus descendentes, eles vão ter exatamente de submeter-se a um processo exatamente de santificação. E é interessante que o comentarista ele nos apresenta dentro desse ponto o estado de santidade, mostrando exatamente que a santidade é um processo que nos leva a atingir um estado. E aí o comentarista ele nos chama a atenção que para atingir esse estado sublime, esse estado de santificação, é um processo longo e doloroso. É um processo longo, é um processo doloroso, o caminho para a santificação. Por quê? Porque tornar-se santo é exatamente renunciar o nosso eu, é renunciar os nossos desejos, é colocar o desejo de Deus, a vontade de Deus acima da nossa vontade. E desde quando Abraão ele teve que renunciar a sua parentela, a sua terra, para ir para uma terra que o Senhor haveria de mostrar, isso já fazia parte do processo de santificação de Abraão para viver exclusivamente para Deus. Então não era um processo fácil, era um processo longo, era um processo doloroso. E aí eu chamo a atenção, todos nós, enquanto cristãos, nós ansiamos ter uma vida de santidade. Porém, nós temos que entender que a santidade é um processo longo, é um processo demoroso, leva tempo tornar ou ter uma vida santa. Então é estranho quando alguém se apresenta de um dia para o outro como já sendo uma pessoa santa, quando na verdade a santidade é um processo que ele vai sendo executado durante toda a nossa jornada de caminhada ao lado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, portanto, o patriarca e os seus descendentes, eles tiveram que submeter a esse longo processo de separação, de santificação para Deus. E é interessante nós observarmos, e a lição nos assinala isto, que da mesma forma como Israel tinha o compromisso de viver uma vida santa para Deus, isso não é diferente em relação à igreja. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o novo povo de Deus, o povo da nova aliança. E o Senhor, Ele quer nos tratar exatamente da mesma maneira como Israel tinha a responsabilidade de ter uma vida santa para com Deus. Da mesma forma também a igreja, ela tem o desafio de viver uma vida para Deus. As cobranças para uma vida de santidade, de entrega, são as mesmas. Então é necessário que nós entendamos isso, que todos nós temos essa responsabilidade. Inclusive era uma das preocupações de Paulo em trabalhar com os irmãos ali aos Coríntios, no caso dos Coríntios. Ele os chamava de santo, mas cobrava deles esse processo constante de viver essa santificação, de viver essa santidade para com Deus. É interessante nós observarmos que dentro do processo da salvação, nós didaticamente nós dividimos esse processo, essas etapas do processo da salvação. Nós temos o momento da fé, que leva ao arrependimento. É ao arrependimento, uma vez arrependido, que confessa-se os pecados, nós somos justificados, colocados na posição de justo. Mas o nosso estado não é um estado de justo. E é interessante que Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos coloca na posição de justo, para que nós possamos nos tornar justos pelo processo da santificação, que é exatamente essa mudança do nosso homem interior, quando de fato nós nos tornamos parecidos com Deus.
E aí nós, ao invés de estarmos apenas na posição de justo, nós passamos a desenvolver o estado de estar santo diante de Deus. E isso, é claro, isso vai estar isso vai durar durante toda a nossa caminhada espiritual. Uma vez que dia após dia o nosso velho homem vai morrendo, nós vamos nos tornando parecido com Cristo e nós vamos lutando até atingirmos a estatura de varão perfeito, a chegarmos ao ponto de dizer que não vivemos mais nós, mas que Cristo, Ele já vive, Ele já foi totalmente gerado em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico da lição nos apresenta o processo de santificação. Nós vimos aqui o estado de santidade, o desafio de atingir esse estado de santidade. E aqui agora o 2 vai nos falar ainda um pouco mais sobre a questão do passo, do processo, aquilo que também já assinalei. O processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início em Abraão, foi interrompido e recomeçado várias vezes. Eram os altos e baixos da nação de Israel, como não é diferente em nossas vidas. Quantas das vezes nós fazemos propósitos diante do Senhor de ter uma vida de santidade, uma vida de entrega, e vez por outra nós sentimos que nós decaímos na nossa fé. Mas é necessário que nós recuperemos, que nós nos voltemos para o Senhor, que possamos nos levantar de onde nós caímos, para poder viver o desafio da santidade, de ter uma vida de santificação. Então nós vimos que para que o povo de Deus ele viesse a atingir esse ideal de santificação, é interessante aqui observar, a lição nos coloca a função para que a nação de Israel viesse a exercer essa função de uma nação santa, profética e sacerdotal. O Senhor entrega exatamente o livro de Levítico, esse livro que vem dar os preceitos para que o povo pudesse observar, para que o povo não tivesse nenhuma dúvida de qual era a vontade, qual era o processo da santificação pelo qual eles deveriam passar. O Senhor entrega ao seu povo exatamente as ordenanças que estão inseridas aqui no livro da lei, e que Levítico retoma também essas observações. Então, se lermos atentamente o livro de Êxodo, de Levítico, verificamos que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Isso aqui é muito interessante, que o judeu, que ele se voltava inteiramente para Deus, o processo de santidade diante de Deus estava ligado diretamente ao amor que ele passava a nutrir por Deus. Então, o amor a Deus era exatamente o início do relacionamento para uma vida de santidade. Abraão, quando ele abandona a terra, abandona parente, ele faz exatamente porque o amor de Deus o constrange. Ele é invadido com o amor por Deus e com o amor de Deus, que o faz voltar-se para Deus. Então, a partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava pesados. Também um outro ponto, um outro destaque muito interessante que a lição nos traz, que é exatamente o amor, era exatamente o início do processo de santificação. E a partir do momento que, por amor, o fiel ele voltava para o Senhor e para os seus mandamentos, ele já não achava aquele que verdadeiramente se voltava para Deus. Ele já não tinha os mandamentos como pesados demais. Não que não os fosse, mas porque aqueles que verdadeiramente amavam ao Senhor, eles o entregavam com todo o amor, de todo o coração. E os mandamentos já não eram tão pesados para se observar no verdadeiro seguidor. E também isso é importante nós observar, quando a lição nos chama a atenção, que não existe processo de santificação sem um forte, comprovado e excelente amor a Deus. Isso é muito interessante. Porque não adianta tentarmos fingir uma santidade, fingir uma vida de santidade, quando de fato as aparentes mudanças na nossa vida forem resultado de uma cobrança exterior, ou de uma cobrança, por exemplo, da nossa liderança. Porque a nossa liderança nos cobra que nós devemos de viver de acordo com o modelo da religião,
ou que nós devemos nos voltar para Deus. E só pela mera pressão, isso não nos dá a condição de nos tornarmos santos. Por quê? Porque a ideia de santidade é exatamente você trocar de Senhor. É você trocar de amor. É você, antes que você amava o mundo e era submisso ao Senhor do mundo, ao pecado, aos prazeres dessa vida, você ser liberto por Deus e passar a dedicar o teu amor a Deus. E uma vez que você começa a dedicar o seu amor a Deus, à medida que o seu amor vai aumentando para com Deus, também aumenta a sua santificação. Então esse é um ponto que eu acho que é muito interessante nós observarmos, que a nossa santidade, a nossa santificação, ela está diretamente ligada ao amor que nós temos a Deus. Então o tamanho, ou a altura, ou a profundidade da nossa santificação vai depender do amor, do tamanho do amor, da profundidade do amor que eu tenho ao Senhor e à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E é interessante nós observarmos que diante desse processo de santificação, à medida que nós demonstramos esse amor forte para o Senhor, nós podemos então ver cumprido na nossa vida exatamente aquilo que o Senhor planejou para nós e que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, quando nos diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É interessante que nós temos que observar que nós não somos perfeitos, mas à medida que a nossa luz, que a nossa vereda, ela vai sendo iluminada pelo amor de Deus e pelo compromisso com Deus, a nossa vereda ela vai se tornando a cada dia, ela vai se tornando como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, minuto após minuto da nossa existência, para que assim como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e se torna um dia perfeito, nós nos tornamos santos, santificados em Deus, para a glória do seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós temos que observar que é uma recomendação, essa entrega, essa santidade, esse processo de santificação é uma recomendação da palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, que nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a palavra que nos chama é exatamente para desafio de uma vida de santidade, para experimentar o processo da santificação, quando o texto nos apresenta que o Deus de paz vos santifique em tudo, e começando do interior, não a santidade de fora para dentro, que não existe. Sabemos que a religião, ela tenta, ou ela prega, ou ela cobra do homem uma falsa santidade, onde o homem ele tem que mudar aparentemente, como se isso desse ao homem a condição de mudar interiormente. Porém, a Bíblia diz que o Deus de paz não é a religião, é o Deus de paz que nos santifica. Então isso é muito importante, pois todos nós temos que nos certificar. A nossa santidade, ou a pretensa santidade que nós sustentamos, a nossa santidade, ela é operada pela religião, e isso não é santidade, ou de fato nós estamos passando por um processo de santificação, o qual é operado pelo Deus de paz. Porque o processo de santidade operado por Deus,
é aquele que começa no nosso homem interior. É aquele que começa de dentro para fora. Pois o próprio texto, ele nos afirma: o Deus de paz os santifica em tudo, de modo que sejam conservados para ele irrepreensíveis. Aí começa de dentro para fora, espírito mais profundo do homem, a sua consciência, a sua intuição. Espírito, alma, que são os desejos, as vontades, as emoções. E o corpo, que é todo o nosso homem exterior, que aí está ligado toda o nosso contato com o mundo sensível. Então isso é muito importante, porque nos mostra exatamente que Deus, em primeiro lugar, nós temos que entender que Deus, ele está interessado no homem na sua totalidade. Mas que esse processo de santificação, ele é um processo que o próprio Deus opera. E ele começa de dentro para fora. É a geração de Deus dentro de nós, sendo gerado no nosso espírito, tendo que encarar o desafio, que é uma das maiores dificuldades, é Deus ser gerado na nossa alma. Porque com base na Bíblia, nós cremos que há no homem um espaço receptível à voz de Deus, que é exatamente o seu espírito, que é a sua consciência, que é aquele lugar, como diz dentro da teologia, aquele lugar reservado para Deus, que é o espírito do homem. Então Deus, ele atinge o espírito do homem. E agora o grande desafio da mudança começa no espírito, mas há um longo caminho, um árduo, difícil caminho, que é exatamente Deus ser gerado na nossa alma. Tomando alma aqui como sendo as nossas vontades, nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. O quão é difícil Deus ser gerado na nossa alma. Que às vezes quando pensamos dois pensamentos que glorificam a dois, 10, 20 pensamentos, ferem a nossa comunhão com Deus. Mas aí é exatamente onde essa luta entre o Espírito e a carne, entre o Espírito iluminado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a nossa natureza carnal, para querermos fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. Portanto, esse texto nos mostra que quando nós nutrimos um verdadeiro amor por Deus, esse verdadeiro amor é a marca, é o início de uma verdadeira vida de santidade, porque é o amor a Deus que nos faz dizer não ao pecado e viver uma vida para Ele. E dentro desse processo de amor a Deus, de viver para Ele, nós temos então a nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sendo trabalhado para viver uma vida para Deus, para que então a nossa vereda ela possa cada dia estar sendo iluminada até se tornar um dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O último subtópico desse primeiro tópico nos apresenta a santidade como marca, aquilo que apontamos no início da lição. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por pureza e santidade. Então nós temos aqui que a santidade deve ser exatamente a marca daquele que diz ser servo do Senhor. A santidade deve exatamente nos trazer a responsabilidade, o que é viver para Deus. Isso é muito interessante porque uma vez que nós nos colocamos como servo do Senhor, uma vez que nós nos apresentamos, ou que nós nos dispomos para viver para Deus, nós temos que entender que viver para Deus pressupõe uma vida de responsabilidade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, que é a marca do verdadeiro servo, da verdadeira serva do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que
o Senhor, em vários momentos, ele chama Israel a atenção para que Israel pudesse se destacar como uma herança sua, através exatamente de uma vida dedicada para que ele se tornasse um povo peculiar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nós vemos que na história de Israel foram muitos momentos de apostasia, quando Israel afastou-se de Deus. Mas toda vez que Israel ele reconhecia o seu pecado e ele se voltava para Deus, exatamente ele era alvo de uma caminhada de santidade ao lado de Deus. E também a Bíblia nos apresenta que haverá um tempo em que todo Israel se voltará para Deus, e então todo Israel será remido, todo Israel será salvo, porque pela ação do próprio Deus, ele se voltará para Deus, dando ouvido à voz de Deus e dando ouvido ao chamado de Deus para uma vida de santidade como a marca identificatória do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante também nós observarmos que se Deus ele cobrava de Israel a santidade como sendo uma marca identificatória do seu povo em relação às demais nações, isso não é diferente em relação à igreja. É necessário que nós entendamos que como igreja do Senhor, o mundo deve nos conhecer como um povo diferente e a santidade deve ser o nosso distintivo. A nossa marca nesse mundo deve ser exatamente uma vida de santidade, porque a própria Bíblia nos assegura que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então é necessário que nós entendamos que a responsabilidade do povo de Deus, do povo de Israel, era viver uma vida de santidade para Deus, e da sua igreja, nesse período da graça, também não é diferente. Se quisermos viver para Deus, se quisermos ser reconhecidos como um povo de Deus, não podemos jamais esquecer, não podemos jamais abrir mão da verdadeira marca do povo de Deus, que deve ser uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da lição nos traz como título a santidade no ministério levítico. É importante nós observar, e nós já vimos em outras lições, que os sacerdotes eles deveriam ser uma referência moral, ética, espiritual para a nação de Israel. E aqui falando do ministério levítico, chama-nos a atenção exatamente que os sacerdotes eles deveriam ser, para essa nação, que era uma nação escolhida de Deus, eles deveriam ser uma referência de perfeição. Eles deveriam ser um modelo no tocante à santidade, no tocante à pureza, para que a nação também pudesse espelhar na pureza, na santidade do sacerdote. E aí dentro desse tópico, quando trata da santidade do ministério levítico, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre a santidade exterior, o segundo sobre a santidade interior e o terceiro sobre santidade e glória. São 3 tópicos maravilhosos. O primeiro subtópico desse segundo tópico da lição nos traz o seguinte título: santidade exterior. Nós observamos que aos ministros do altar, aos sacerdotes, era imposto uma série de restrições físicas externas para que eles pudessem estar exercendo o ministério. Então, o ministério, o santo ministério diante do Senhor, era necessário alguns requisitos, tanto do sacerdote como do sumo sacerdote. Então, havia aquelas exigências que era para o sacerdote de um modo geral, e ainda um pouco mais de exigência quando se tratava do sumo sacerdote. Por exemplo, o sumo sacerdote ele não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Era uma das exigências. Também, o sumo sacerdote, em relação à questão, no que diz respeito ao luto, o sumo sacerdote, ele não poderia, ele tinha que ter uma precaução quanto à questão da morte de alguém, quanto ao luto, porque ele não poderia se contaminar
se aproximar de um morto, a não ser de um parente muito próximo, como o pai, a mãe, um irmão, uma irmã ainda virgem. Então havia uma série de restrições para, no caso, o sumo sacerdote, no tocante àquilo que ele poderia ou não poderia fazer. Então tudo isso fazia parte de recomendações que era exatamente para condição dessa santidade externa. Uma vez que o sacerdote ele era uma propriedade, um servo de Deus, na sua totalidade. Então, externamente, exteriormente, ele deveria estar separado totalmente para Deus e afastado de tudo aquilo que dentro daquela cultura representava uma profanação. Então, nós temos aqui essa responsabilidade em relação ao sumo sacerdote, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel. Nenhum desses descendentes de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Isso aqui é interessante porque até a questão física, no tocante a esse aspecto da santidade exterior, até as questões físicas eram levadas em consideração. Então, uma vez que o sacerdote ele era um modelo de santidade, a Bíblia colocava questões que dentro do nosso contexto parecem até absurdas, parece até uma discriminação, como nós discutimos semana passada, estava discutindo com um colega, professor e também com a classe, quando algumas questões que inclusive algumas bíblias trazem numa linguagem um tanto quanto preconceituosa, e aí a discussão até mesmo num olhar fora de contexto e fora de um propósito, mostrar que havia um preconceito quanto à escolha de alguém para oficiar enquanto sacerdote, e aí há N discussões quanto a isso, mas uma das coisas que eu gosto sempre de chamar a atenção não é apenas a linguagem em si, o conceito que deve ser lido tudo dentro de um contexto, para que não venha atrair o texto, mas exatamente o princípio que está por trás de um texto. Porque o princípio aqui do sacerdote, de todas essas recomendações exteriores, o princípio era simplesmente trazer no sentido não apenas simbólico, mas tomando o sacerdote como um modelo que prefigurava para uma santificação, inclusive aquilo que Cristo viria fazer no futuro, que seria o sacrifício perfeito, e a própria antiga aliança apontava para isso. Então, alguns requisitos que eram cobrados com uma prática de santidade exterior para o sacerdote, a gente deve entender como sendo algo simbólico, apontando para um princípio espiritual, que era exatamente o princípio de ter uma vida irrepreensível para Deus no tocante ao interior, no tocante à espiritualidade. Mas aqui alguns requisitos físicos eram tomados que a gente tem que entender como sendo um modelo, como tendo, como falando, como trazendo lição também, e principalmente para o aspecto espiritual, não ficar meramente nas questões externas e materiais, para não tomarmos, por exemplo, esse texto como sendo um preconceito da parte de Deus, uma vez que o próprio Deus diz que não faz acepção de pessoa, seja bonito ou feio, rico ou pobre, Deus não faz. Tanto é que o próprio Deus, ele diz que dos dois povos, que havia essa separação entre judeu e gentio. Judeu era o povo de Deus, gentio era as gentinhas, era o povo separado de Deus, pagão. A Bíblia diz que em Cristo, dos dois povos, Deus veio fazer um novo povo, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando ao texto, nós vemos aqui que dentro daquele contexto da antiga aliança, o sacerdote, que deveria ser um modelo de ética, de moral, de perfeição, eram cobrado deles também uma certa perfeição externa. E aqui eu quero que você entenda, vou ler aqui alguns versos, mas que você entenda isso como sendo um tipo, uma maneira de demonstrar, de apontar para uma perfeição
espiritual. Então aí, no livro de Levítico, capítulo 21, os versos 11, vai nos trazer aqui algumas informações. Melhor, vamos para o verso, mais especificamente, falando da santidade exterior, o verso 16, até o verso 20, 16 a 20. Então o verso 16 do capítulo 21 de Levítico nos diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, alguma deficiência, faltando algo, algum membro, alguma coisa, que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, ou seja, a ser sacerdote, a oficiar diante de Deus. Aí o verso de número 18, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, o coxo. Aí numa versão mais próxima ao original, o homem de nariz fendido. Aqui essa versão aqui da Bíblia de aplicação pessoal traz nariz chato. Inclusive foi um ponto de discussão numa das nossas escolas dominical, e aí um professor ele foi feliz em reprimir no momento da minha fala a ideia do chato, ele colocando essa ideia de uma versão mais europeizada, de mostrar um ideal de beleza, e aí colocar aqueles que têm o nariz mais chato, latino, como sendo uma forma de discriminação. Mas aqui dentro do contexto do texto, não quero entrar em detalhe da discussão, mas aqui que coloque, vamos pender mais para o original, quando diz em relação ao nariz fendido, algum defeito, alguma deficiência, é colocado como um empecilho para oficiar, membros demasiadamente compridos, o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou tiver, no caso, belida no olho, mancha no olho, ou sarna, ou impinges, o que tiver testículos quebrados. Tudo isso aqui é interessante que o texto aponta como coisas que impediam alguém de se tornar um sacerdote, de oficiar diante de Deus. Agora, só que nós temos que observar tudo isso dentro de um contexto específico, que era aquele contexto da nação de Israel. Havia todo um propósito aqui de um modelo perfeito, porque apontaria para um sacrifício puro e perfeito, não num sentido meramente humano, mas no sentido espiritual, que era exatamente o sacrifício de Cristo, que foi único, puro e definitivo, uma vez por toda, para tirar o pecado do homem. Portanto, aqui nós temos, nesse texto, essas observações de uma santidade exterior dos sacerdotes, porque também essa santidade exterior, ela tinha uma leitura de ser uma figura de apontar para uma santidade, para uma obra futura do sacrifício perfeito que seria Cristo. E também era um mecanismo, essa santidade exterior. Ela também apontava, deveria revelar aquilo que também deveria acontecer ou estaria acontecendo no interior também do sacerdote. Aí no subtópico 2, vimos no primeiro, santidade exterior, no 2, santidade interior. O sumo sacerdote ele deveria portar uma lâmina de ouro que ficava então posta em sua mitra, na sua testa, na mitra ali que ficava sobre a testa, no caso do sumo sacerdote, e nessa mitra havia essa lâmina que estaria escrito, que é o título da nossa lição, santidade ao Senhor. E é interessante nós observarmos que ao usar essa mitra, santidade ao Senhor, o sacerdote, portanto, ele estava se portando não apenas como alguém que havia experimentado uma santidade exterior, uma santidade, no caso, apenas no sentido da sua aparência física e das roupas que ele vestia. Aquela faixa ou aquela lâmina na sua testa apontava para uma pureza também interna, ou seja, a sua pureza externa
deveria ser um reflexo de uma pureza interna, que era exatamente uma vida de santidade interior. Ele deveria se colocar diante de Deus, deveria ser tomado pelo amor profundo a Deus, que dominasse o seu ser com um santo temor, uma santa vocação, e que isso fosse expresso através também da sua santidade externa, como nós já falamos. Então, infelizmente, aqui o texto nos chama a atenção que, infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar pelo mero culto formal, o que ocasionou a destruição de Jerusalém. Aqui nos chama a atenção que, infelizmente, ao invés de preservarem a santidade interior, chegou o momento que a classe sacerdotal afastou-se de Deus, mesmo, quem sabe, mantendo uma relativa santidade externa, mas interiormente haviam se afastado de Deus. E eles, então, sendo rejeitados por Deus, a própria nação sendo rejeitada por Deus, a ponto de Deus destruir a nação de Jerusalém, exatamente porque os sacerdotes, aqueles que deveriam conservar a lei, preservar a santidade, eles haviam afastado da santidade divina. Portanto, competia ao sacerdote não apenas uma santidade externa, mas também uma santidade interior. E não é diferente para nós. Nós temos que dar bom testemunho externamente, através da maneira de nos vestirmos, de nos portarmos, de falarmos, de nos conduzirmos, sim. Mas, antes de tudo, que essa santidade externa seja um reflexo de uma santidade interior, de uma mudança que aconteceu em nós de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E o subtópico 3 nos apresenta santidade e glória. Falamos da santidade no primeiro subtópico, a santidade exterior. Falamos da santidade interior no segundo subtópico. E nesse terceiro subtópico fala da santidade e glória, mostrando o quê? Que uma vez estando com uma vida santa, não só apenas no sentido externo, mas no sentido interno, certamente o sacerdote atrairia a glória do Senhor para si e para a nação de Israel. Portanto, esse é o terceiro subtópico, santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como herança peculiar do Senhor. Então, a glória de Deus, que estava sobre o seu povo, exatamente o tornou conhecido como um povo de Deus. E o temor de Deus caía sobre as nações inimigas. Aqueles que, porventura, pensassem em levantar e amaldiçoar o povo de Deus, eles eram atemorizados exatamente porque era impossível amaldiçoar um povo ao qual Deus havia abençoado. E um grande exemplo que a lição nos traz está no livro de Número, no capítulo 23 do livro de Número, que é exatamente o episódio de Balaque, o rei de Moabe, quando ele tentou contratar um profeta de Deus, que até então estava distanciado, vamos dizer assim, perdendo a visão de Deus, porque ele negociou com Balaque, rei de Moabe, para poder amaldiçoar o povo de Deus. Porém, toda vez que Balaão, ali uma vez contratado por Balaque, toda vez que Balaão ele tentava amaldiçoar o povo de Deus, ao invés de da sua boca saírem palavras de maldição, saíam palavras de bênção, e ele abençoava aquele povo. E quando o rei, no caso Balaque, procurava Balaão para poder reprimi-lo, porque ele havia feito aquilo, ele tinha que admitir que aquilo que Deus abençoava estava abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente porque a santidade atrai a glória, atrai a presença, atrai a aprovação de Deus. E contra aqueles que vivem diante de Deus, não vale encantamento, não vale maldição, porque a bênção de Deus, a bênção decorrente de uma vida santa, está sobre o povo de Deus, sobre aqueles que se voltam inteiramente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas é interessante que a lição também nos chama a atenção que para que Israel continuasse a usufruir da glória divina, era necessário que eles permanecessem obedientes a Deus,
obediente à sua palavra, portanto, com uma vida de santidade diante do Senhor. E o terceiro tópico da lição, o último tópico da lição, nos traz o seguinte título: Santidade do povo de Deus. Então o Senhor, esse tópico vai nos apresentar que o Senhor, Ele exige de cada um de nós, os seus filhos, uma vida de santidade, e que essa santidade, ela possa abranger todas as esferas da nossa vida. E a lição aqui vai apresentar a santidade, abrangendo, no caso, os filhos, a santidade, no caso, no casamento, a santidade conjugal, e a santificação e a vontade de Deus, num sentido geral, para toda a nossa vida. Primeiro subtópico, aí do tópico a santidade do povo de Deus, temos a santificação dos filhos. É muito importante esse ponto, porque o próprio Deus, Ele instruía aos chefes de família, aos pais, que eles deveriam prezar pela santificação dos seus filhos, ensiná-los na lei do Senhor, que eles fossem instruídos ao sentar, ao levantar, durante o caminho, que eles sempre estivessem em mente, que sempre fosse trazida em mente, ou a mente dos seus filhos, a ideia de que o Senhor Deus é o único Deus. Isso é muito importante dentro da visão de santificação dos filhos. Então Deus, Ele proíbe, aqui o comentarista nos traz, que dentro do processo de santificação, Deus proíbe aos pais fazerem como as nações pagãs, que sacrificavam os seus filhos como oferenda ao deus Moloque. Então Deus proíbe que isso fosse feito. E aqueles que assim o fizessem seriam punidos com morte, porque era um pecado, feria a santidade de Deus. E Deus tinha um zelo pelos filhos, exatamente porque os filhos, como a Bíblia nos diz, eles são herança do Senhor. Então essa era a razão simples. Cada filho, cada um de nossos filhos, cada um daqueles filhos da nação de Israel, eles eram herança do Senhor. Por isso Deus proibia que esses filhos fossem sacrificados, mas que eles fossem santificados para o Senhor. E nós, chama-nos a atenção a lição, que nós devemos ter cuidado, uma vez que vivemos num outro contexto. Às vezes as pessoas hoje não vão sacrificar um filho ao deus Moloque, mas existem várias maneiras de estar sacrificando um filho a um deus estranho, sacrificando um filho que é uma propriedade de Deus, que devem ser conservados como santidades ao Senhor. Então aqui nos chama a atenção a lição, por exemplo, quando nós adotamos ou defendemos e até mesmo entramos pelo caminho dessa política criminosa, que é a política do aborto, por exemplo. Abortar uma criança, abortar um filho, consciente, não sendo por um aborto involuntário, mas fazer isso de forma voluntária, é a semelhança daquilo que fazia aquelas nações pagãs, de pegar os seus filhos e colocar no ventre de um deus pagão, cheio de fogo, para que eles fossem consumidos pela chama. Então também hoje, lançar a mão do aborto é exatamente estar entregando um filho à morte, está tirando a vida de um inocente. Quando, por exemplo, nós não educamos os nossos filhos da maneira correta, para que eles possam temer a Deus, temer a sua palavra, nós estamos exatamente também sacrificando os nossos filhos, os perdendo para as drogas, para o mundo, para o crime, porque nós não os ensinamos, não os consagramos para Deus, uma vez que eles são herança do Senhor. Portanto, nós temos que ter cuidado. Esses ensinamentos compete aos pais ensinar os filhos, admoestar desde pequenininhos, criá-los na admoestação do Senhor, na doutrina, na disciplina do Senhor, para que eles sejam pessoas de bens, para que eles sejam pessoas tementes a Deus, e que sejam bons cidadãos, homens de bem, e que venham dar fruto na sociedade. Então que todos nós entendamos que os nossos filhos, eles devem ser criados de maneira que eles compreendam, e que cada filho também, ele tenha consciência do dever. E a Bíblia cobra isso, que os filhos devem honrar os pais, honrar pai, honrar mãe, para que eles possam ser abençoados por Deus e terem vida longa sobre a terra. E com que os filhos vão aprender a honrar a Deus, a honrar os próprios pais, a honrar os mais velhos,
a honrar as autoridades. Com quem os filhos vão aprender? Ou com quem os filhos devem aprender? De quem é a responsabilidade de ensinar os filhos? Exatamente dos seus pais. Então essa era uma observação que havia também dentro da lei, que os pais deveriam ensinar os filhos, instruir os filhos, dedicá-los a Deus, como fazendo parte do processo de santificação da família, de santificação do povo para Deus. Uma outra etapa aqui também, dentro desse tópico 2, da santificação do povo de Deus, era a santificação conjugal. Então Deus, ele sempre teve interesse e compromisso com a família, criada por ele lá no Éden. Ele sempre teve esse interesse, e cobrava também de cada chefe de família, de cada responsável pela família, que também tivesse, no caso, o seu lar, a sua vida conjugal, que é o casal, que eles vivessem uma vida para Deus. Então, a fim de preservar a integridade da família, o Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Então, Deus proibia, condenava o adultério, a infidelidade conjugal, uma vez que todos envolvidos nessa relação deveriam exatamente viver uma vida para Deus. Como diz aí no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí começa a trazer as bênçãos para a família, que é um salmo muito interessante da questão da santificação conjugal, da bênção de Deus sobre a família. Salmo de número 128, creio que vale a pena nós estarmos lendo. Salmo de número 128 nos apresenta: 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre aquele que teme ao Senhor. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui essa promessa de Deus em abençoar o seu povo, à medida que eles pudessem viver para Deus, que a família pudesse ser conservada para o Senhor. Então, isso aqui é muito importante. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme nós já vimos aqui esse modelo de família. Hoje a nossa responsabilidade enquanto igreja não é menor. Temos de observar o 7º mandamento quanto essa questão da santificação conjugal. Qual é o 7º mandamento? Aí temos: não adulterarás. Esse é o mandamento, no sentido de preservar a unidade da família. A santidade da família, ela é preservada com a fidelidade conjugal. O homem sendo fiel à sua esposa, e a esposa sendo fiel ao seu marido. E também manter o leito conjugal sem mácula. A Bíblia diz que bem-aventurado o leito sem mácula, sem mancha. O que é que mancha o leito conjugal? É exatamente a infidelidade. A ideia de manchar o leito conjugal não é necessariamente trazer alguém para ter relações na cama do cônjuge, não, de um dos cônjuges, não. É exatamente a infidelidade. Então aqui o leito conjugal no sentido da união, que foi firmada entre o cônjuge e que tem a aprovação e a bênção de Deus. Então a Bíblia diz que feliz é aquele que conserva o seu leito, que não mancha o seu leito conjugal, um leito sem mácula. Portanto, nos mostra aqui o cuidado de Deus e o propósito de Deus para a santificação da vida do casal, da vida conjugal. E por último, o último subtópico desse último tópico nos traz santificação e a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina, esforço e um profundo amor a Deus. Aqui, esses 3 termos são importantes para nós estarmos já andando para o fechamento da nossa lição. É impossível termos uma vida de santidade
sem levarmos em consideração alguns requisitos, dentre os quais a disciplina. A santidade, o processo da santidade, está ligado diretamente ao caminho da disciplina. É disciplinar a nossa mente, disciplinar o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, levá-los cativo à vontade de Deus. E o quanto isso é difícil. Então você pensar, ter os sentimentos de Deus, que a tua vontade seja a vontade de Deus, que os teus desejos sejam os desejos de Deus, isso é um processo longo e doloroso. É uma luta, é necessário uma disciplina, que é sempre o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, ele quer vir à tona. Por isso que dentro da santificação, dentro do processo da santificação, alguns elementos são fundamentais, alguns desafios. E dentre esses é o desafio da disciplina. Santificação exige disciplina. E ligada à disciplina nós temos o esforço. Você tem que estar policiando os teus desejos, disciplinando. Mas para isso você tem que ter força. A própria Bíblia nos apresenta que o céu é tomado por esforço. E para entrar lá você vai ter que empregar esforço. E como é que eu posso adentrar o céu? Através da vida de santificação. E santificação é disciplina. Santificação é esforço. Santificação também é um profundo amor a Deus. Aumente o teu amor a Deus, que você aumentará a tua capacidade de tornar-se parecido com Ele, de ter uma vida de santificação. Então, nesse processo de santificação, lento, doloroso, todo o nosso ser tem de estar envolvido. Espírito, alma e corpo. A santificação, ou santificar-se, não é uma opção na vida do salvo. É uma ordenança divina. A nossa santificação é da vontade de Deus. E sem ela, como veremos ao Senhor? Então, ser santo não é uma opção. É uma ordenança, é uma condição. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Ou nos esforcemos para que Deus, com o Espírito Santo nos ajudando, vá nos tornando dia após dia santificados na sua santidade, ou do contrário, nós nunca veremos a Deus. E tendo uma consciência plena que nós não somos santos, não nos tornamos santos por nós mesmos. Tanto querer quanto realizar vem de Deus, porém nós temos que nos dispor a querer que Deus queira, nos dispor a permitir que o querer de Deus ele venha ser implantado na nossa vida, uma vez que eu creio no livre-arbítrio e que o homem ele pode, se ele quiser, ele pode dizer não para Deus. Conclusão da nossa lição. No momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Vemos aqui a nação de Israel chegando a um estado crítico de afastar-se de Deus. E agora o rei Ezequias fazendo essa reforma religiosa, essa reforma espiritual, essa conscientização, chamando os levitas a exercerem o seu papel de representantes, de guardiões da fé, guardiões da ética, da moral, da espiritualidade do seu povo, chamando-os a santificar-se e a santificar a casa do Senhor, o seu Deus, tirando toda a imundícia do santuário. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nos santificarmos, como requer o Senhor de cada um de nós, como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande e visível transformação. Isso aqui é muito interessante. Nós experimentaremos então, se fizermos aquilo que Deus requer, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nosso país. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se de fato nós nos voltarmos para Deus, se nós nos colocarmos diante daquilo que Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, e de fato aumentarmos o nosso amor para com Deus,
e permitirmos que Ele opere em nós uma verdadeira santificação, nós experimentaremos um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, e a nossa nação será beneficiada pelo poder de Deus na nossa vida. Que a nossa santificação, fruto do nosso amor e compromisso com Deus, seja um canal de bênção para também sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, que o Espírito de Deus fale ao teu coração, ao coração da tua família, e que você seja grandemente abençoado por Deus. Em nome de Jesus, até a próxima. Santidade ao Senhor. Amém.